O tema de hoje é a importância da palavra profética. E eu pedi a Deus uma palavra profética para começar o culto liberando essa palavra sobre a sua vida. Então estenda a mão para o alto. Senhor Deus, eu quero liberar esta palavra profética que saiu do trono do Senhor, inspirada pelo Teu Espírito, que está lá no Salmo 48:9. No Teu templo, ó Deus, meditamos em Teu amor leal. Repita comigo: no Teu templo, ó Deus, meditamos em Teu amor leal. Amém? Glória a Deus, vamos aplaudir ao Senhor. Você pode sentar. Nós estamos aqui no templo do Senhor, na casa de oração. E o que nós fazemos é meditar no amor de Deus pelas nossas vidas. E o tema de hoje, a importância da palavra profética. Em Hebreus 1 e 2, a palavra nos fala sobre o mover profético de Deus sobre a humanidade. E diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Amém? Deus, Ele tem planos perfeitos para a humanidade. O segredo de viver os propósitos maravilhosos de Deus para a nossa vida é conhecer a vontade de Deus. Mas para que nós conheçamos a vontade de Deus, nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus. E o pecado, ele tem nos afastado da revelação de Deus e da sua vontade, do seu propósito para as nossas vidas. E por causa disso, Deus, ele constituiu profetas, homens e mulheres que vieram e falaram em seu nome. Mas Deus falou através do seu maior profeta, que foi Jesus Cristo. Jesus Cristo, profeta de Deus, veio anunciar a vontade plena de Deus. E na plenitude dos tempos, o maior profeta falou em nome de Deus e revelou todo o seu propósito para a humanidade. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Portanto, Deus, Ele inspira homens e mulheres para falarem segundo a sua vontade. Mas a palavra profética, ela é sempre fundamentada na palavra escrita, na palavra de Deus. Porque a palavra escrita, ela foi soprada pelo Espírito Santo de Deus, e a palavra escrita é inerrante. E a palavra profética passa pelo crivo da palavra escrita. Amém? E a Bíblia fala que devemos sempre provar a palavra profética, mas nunca deixar de ouvi-la. Nesses dias que nós estamos vivendo a era do Espírito Santo, a linguagem do Espírito Santo qual é? Lá em Joel, quando fala que o Senhor desceria sobre o homem, sobre a mulher, sobre aqueles que são seus, com o Espírito Santo, a palavra de Deus diz que vossos filhos e vossas filhas profetizarão, não é? Os vossos velhos sonharão e os vossos jovens terão visões. A linguagem do Espírito, então, nós aprendemos que é profecia, sonhos e visões. O Espírito, Deus fala através do seu Espírito dessa maneira, através de profecias, sonhos e visões. Então essa é a era que nós estamos vivendo. E no tempo de hoje, muita gente deixa de ouvir a palavra profética. Às vezes porque ouvem muitas vozes, há muitas vozes por aí.
e nem todas procedem de Deus. Então as pessoas eliminam a voz profética. E outras vezes pela própria incredulidade, porque creem que Deus não faz mais assim hoje, que Deus não fala profeticamente através dos seus profetas hoje. Mas eu quero dizer para você, em primeiro lugar, que a palavra profética, ela gera bênçãos, benefícios sobre a nossa vida. E a primeira bênção que eu quero listar aqui é que a palavra profética gera bênçãos materiais na nossa vida. Eu quero contar para vocês uma história que está lá na palavra de Deus, em 1 Reis 17, de 8 a 16. É a história que fala do profeta Elias. O profeta Elias, segundo a palavra de Deus, decretou seca sobre a terra de Israel. E a seca veio. E durante a seca, Deus sustentou o profeta. E teve um momento na sua vida que ele disse assim, vai até Sarepta, uma cidade de Sidom, que eu ordenei que uma viúva te alimente. E aí é o contexto da nossa história que nós vamos ler lá na palavra de Deus, em 1 Reis 17, de 8 a 16. E diz assim: então veio a palavra do Senhor dizendo, a Elias o profeta, né? Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar este resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze para mim um bolo pequeno e traz-o aqui fora. Depois farás para ti mesma e para o teu filho. Aí vem a palavra profética. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. E foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo, por intermédio, amém? Glória a Deus, vamos aplaudir ao Senhor. Deus, aqui nessas circunstâncias, poderia ter usado uma pessoa rica para sustentar Elias. Afinal de contas, naturalmente seria o mais apropriado. Mandar o profeta Elias pedir comida para um fazendeiro da região, não é? Ou alguém que tinha estocado comida e que tinha comida na época de seca. Mas Deus não. Deus mandou Elias se encontrar com uma viúva, porque ele tinha um propósito. Um propósito que através de uma palavra de vida liberada dos céus, de Deus, através do profeta, gerasse uma transformação na vida da viúva. Amém? Deus não tem propósito de miséria. Nem Deus tem propósito que nós vivamos falta de alguma coisa. Quando Deus criou o homem e a mulher e colocou no jardim do Éden, deu toda a provisão a eles. Deu provisão espiritual, emocional, os visitando todos os dias na viração do dia. Eles tinham acesso a todo tipo de alimento, um clima perfeito, tudo eles possuíam.
E o pecado foi quem gerou escassez na vida do homem. Deus tem abundância para o homem. E quando nós retomamos ao propósito verdadeiro de Deus para nós através de Cristo Jesus, esse é o propósito que temos que viver nas nossas vidas. Amém? Então, se você estiver vivendo falta de algo na sua vida material, saiba que Deus tem para você uma bênção. E nesta manhã Ele está liberando uma palavra profética, que se você crer no Senhor e no seu poder e no seu propósito de dar para a sua vida o melhor, Deus vai reverter a sua situação. Amém? Glória a Deus. Em 1 Coríntios 1:5, a palavra de Deus no Novo Testamento nos diz o seguinte: porque em tudo foste enriquecidos nele, em toda palavra e todo conhecimento. Nós fomos enriquecidos em Deus e em Cristo Jesus, em toda palavra e todo conhecimento. E o conhecimento da palavra gera para a sua vida vitória. Vitória na vida espiritual, na vida emocional e na vida física, porque você entende aquilo que Deus tem determinado para você. E a palavra de Deus gera vida, transforma as circunstâncias. Nós precisamos receber do Senhor aquilo que desce dos céus para nós. A sua palavra escrita, ela é inspirada, ela nos traz o norte, ela nos traz aquilo que Deus tem para nós. Mas muitas vezes quando nós estamos lendo a palavra e nos expondo ao conhecimento, sendo enriquecidos da palavra e do conhecimento, Deus fala conosco. E algo de tudo aquilo que está escrito sobressai assim da palavra e nos traz à luz uma direção. Isso é o mover profético do Senhor, quando o Espírito de Deus vem e te traz um discernimento, e aquilo torna luz e torna real para a sua vida, e você crê, e você vive e transforma a sua situação. Amém? E isso acontece também nos dias de hoje, na era da igreja. Em 2 Coríntios 8:9, a palavra de Deus está falando aqui sobre provisão material, provisão financeira. A igreja de Jerusalém estava passando por uma grande privação, por uma escassez, por perseguição. Eles estavam precisando de ajuda. E o apóstolo Paulo chama algumas igrejas para levantarem uma oferta para a igreja perseguida. E a igreja de Corinto levanta essa oferta. Então Paulo está agradecendo nesse texto, e ele diz assim: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus, que sendo rico, se fez pobre por vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Amém? Repita comigo: Jesus se fez pobre, para que eu fosse rico. Esse é um contexto que fala sobre provisão financeira, material, onde a oferta de Corinto estava levantando uma oferta para a igreja de Jerusalém, para a igreja perseguida. E o apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo, expressa uma palavra de Deus. Jesus, ele abriu mão da sua majestade, da riqueza em glória, e veio até nós. E ele abriu mão da sua riqueza, para que nós nele e na sua conquista pudéssemos nos tornar ricos. Amém? Em todas as coisas. Como isso se processa na nossa vida? Jesus Cristo, quando morreu na cruz, ele levou sobre a cruz toda a maldição. Ele levou sobre a cruz a maldição da pobreza. Ele levou sobre a cruz a maldição da fome. Ele levou sobre a cruz a maldição da nudez.
Ele levou sobre a cruz a maldição da privação, porque essas são coisas que não procedem dos céus, mas procede do nosso pecado e do fato de termos transgredido a lei de Deus e nos afastado de Deus. Essa é a consequência do pecado e a atuação do mal, nos tornando pobres. Mas quando Jesus morre na cruz, verte o seu sangue, vence a morte e ressurge para a vida, Ele traz com Ele todas as bênçãos das quais necessitamos. Amém? Jesus disse: eu vim para que tenham e a tenham vida plena em todas as áreas, não é? Da nossa vida, material, emocional e espiritual. Deus tem vida plena para nós. O profeta Elias foi até a viúva, você imagina, pedir pão para quem estava tendo a sua última medida de pão. Deus sabia que ela estava vivendo aquela situação? Sim, porque Deus disse para Elias: vai, porque eu já ordenei a uma viúva. Deus estava à frente de Elias e já tinha provisão para Elias. E a provisão para Elias viria de uma viúva. Deus queria transformar a situação daquela viúva, por isso que Ele pediu para aquela viúva uma oferta. E quando Elias fala assim: olha, me dá água, ela dá água, mas quando Elias pede um pão, ela olha para Elias e fala: mas como? Eu tenho só uma porção de farinha e uma porção de azeite. Eu vou fazer um bolo para mim e para o meu filho, nós vamos comer, depois disso acabou, nós vamos morrer. E aí, Deus libera uma palavra profética que vai romper a situação daquela viúva. Ele diz assim: você vai e faz primeiro para mim um bocado, e depois você faz para você e para o seu filho. E ela atendeu a voz do profeta. Ela creu na voz profética. E ela foi, alimentou o profeta e depois se alimentou. E segundo a palavra de Deus, Deus havia dito uma promessa para ela: se você fizer isso, a farinha não vai acabar, nem o azeite, enquanto estiver seca sobre a terra. E ela creu nessa palavra. E quando ela cumpriu aquilo que Deus esperava dela, o que aconteceu? Houve provisão durante todo o tempo de seca. Amém? Glória a Deus. Meus queridos, é isso que Deus faz. Em tempo de recessão, em tempo de seca, nós não temos que olhar para as circunstâncias e acharmos que vamos ser dominadas por ela. Quem rege as nossas vidas é o Senhor Deus. É Ele quem vai determinar aquilo que temos ou não temos. Amém? Quando a palavra de Deus diz, Jesus nos ensinando, que devemos servir a Deus e não a Mamon, o Deus das riquezas. Uma das ações de Mamon é colocar na nossa mente medo de que vai nos faltar algo. Mas Jesus disse que nós devemos olhar para aquilo que Deus faz na natureza. Os lírios, né, se vestem tão maravilhosamente e nada fazem. Você acha que Deus vai nos deixar nus? Os pássaros, eles não semeiam nem colhem, no entanto não lhes falta alimento. E Jesus disse assim: olha, quem se preocupa com a provisão diária é coisa de ímpio. Mas vocês que conhecem a Deus, têm que entregar suas vidas para Deus e buscá-lo, porque Ele é o seu socorro, Ele é a sua provisão. Não podemos ficar ansiosos pelo dia de amanhã, como Jesus disse. Os dias têm os seus labores e os seus pesares, e basta cada dia o seu mal. Mas se você fizer como Jesus ensinou nós a orarmos assim: Senhor Deus, me dá o pão deste dia. E o pesar e o labor e o mal do dia será suprido pelo bem e pelo poder do Senhor na sua vida.
Nós estamos vivendo no Brasil a maior recessão recessão econômica desde 1930, né? Depois da grande queda da Bolsa de Nova York, né? De 29. Muitos desempregados, os empresários têm diminuído os seus lucros, alguns às vezes até têm que fechar suas portas, muitas empresas, negócios, restaurantes fechando. Esse é o sistema do mundo, essa é a fome de 3 anos. Mas qual é a palavra profética sobre a nossa vida? Que Deus tem usado o apóstolo, o profeta sobre esta igreja, sobre essa casa para liberar sobre você. 2017 é o ano? É o ano? Eu gostaria de colocar aqui, dá para mudar e colocar aqui a imagem? Foi liberada uma palavra profética para aqueles que pertencem a essa família pelo apóstolo profeta dessa casa. Que 2017 seria o ano da colheita. Isso não é palavra que é liberada e que é vazia. É uma palavra que foi liberada depois de tempo de busca a Deus. Quando Deus sopra, e o apóstolo e o profeta dessa casa libera, você tem que pegar a palavra para você e velar por ela em oração até que se cumpra na sua vida. Então, quando você estiver vivendo escassez, se você perdeu o emprego, se você está com dificuldade, se você está com dívida, você tem que olhar, estar diante de Deus e falar: Senhor, foi liberada uma palavra sobre a minha vida. E essa palavra é a palavra que vai transformar a minha história. Amém? Creia nisso, vele por ela até que se cumpra. É isso que nós temos que fazer. Deus tem a provisão que necessitamos, né? Aqui Deus pediu para a viúva uma semente, porque Ele tinha em mente uma colheita. Deus pediu para a viúva 1/3 da provisão que ela tinha, para dar para ela provisão sobre muitos dias. Não é? Nós tivemos um momento aqui histórico, que Deus, depois de 6 anos, nos liberou este lugar lindo aqui, não é? Ao longo dos anos, nós tivemos economizando, juntando dinheiro para que pudéssemos ter tudo isso aqui, mas fizemos um desafio para a igreja. Olha, você pode fazer parte disso, então traga a sua oferta no altar. E quando eu fui liberar essa palavra, eu busquei a Deus e pedi a Deus: Senhor, eu quero uma palavra profética, porque essa semente terá um destino. Essa semente será depositada no altar e vai dar um fruto. E Deus me deu uma palavra, e a palavra profética que Deus deu para este tempo que nós passamos, foi a seguinte: quando Deus tirou o povo do Egito, deu a ele muitas riquezas. O povo ali saiu e os egípcios davam ouro, prata, preciosidades, e o povo saiu do Egito com riquezas. E quando ele chega no deserto e Deus fala para Moisés para construir o tabernáculo, Deus fala: agora manda o povo trazer as riquezas que eu dei para eles. O ouro, a prata, o linho, e dá uma lista de coisas que era preciso ofertar para construir o tabernáculo. Isso no começo da caminhada no deserto. E o povo vai contribuir de tal forma que Moisés tem que dizer: não, para, chega, não precisa mais, nós temos o suficiente. E aquela foi a semente que Deus pediu para o povo, para que depositasse no solo, no reino, na construção do tabernáculo. E por conta daquela semeadura, durante os 40 anos de deserto, eles tiveram toda a provisão de que necessitaram. Deus me deu essa palavra e falou: libera para o povo e diz que aquele que semear neste tempo terá a provisão para o próximo momento da história do Brasil e da história pessoal. Liberei essa palavra. E alguns ouviram, outros não, mas uma pessoa, o Espírito Santo tocou muito forte nos seus ouvidos e no seu coração. E aquela pessoa, um discípulo aqui do nosso meio,
por algumas vezes perguntou para mim: mas como foi mesmo que Deus falou, pastora? Como foi que Deus falou? E eu falei: Deus falou assim, Deus falou assim. Ele falou: eu creio e vou viver isto. Fez uma oferta extraordinária. E a última vez que eu me encontrei com ele, ele relatou que estava vivendo um novo tempo com uma grande provisão de Deus sobre a vida dele. Meu querido, quando você vem à igreja e quando uma palavra é liberada, preste atenção para que você possa viver a plenitude de Deus para a sua vida. Amém? Em segundo lugar, a palavra profética traz cura física. 2 Reis 5, de 9 a 14, relata uma história muito interessante. Que um general do exército sírio, Naamã, ele era muito importante no seu país, na Síria, era um comandante famoso, e ele era leproso. E ele, quando eles dominaram sobre Israel, levaram cativo uma menina e ela ficou serva na sua casa. E ela chegou ali e disse para a mulher de Naamã, e depois Naamã ficou sabendo, ela disse assim: olha, tem um profeta em Israel que ele pode orar. E Naamã será curado, o meu Senhor será curado. E ele creu nisso e foi até Israel. E quando ele encontra com o profeta Eliseu, eu vou ler aqui o relato. Esse texto fala sobre este encontro. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria sua mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abna e Farfar, rios de Damasco, melhores do que essas águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não o farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, consoante a palavra profética. A sua carne se tornou como carne de uma criança e ficou limpo. Amém? A princípio, Naamã ficou indignado com a direção do profeta. Primeiro ele disse assim: olha, ele esperava que ele viesse e fizesse um ritual de cura aqui. Levantasse a mão para o céu, invocasse a Deus, colocasse a mão sobre mim e declarasse a cura. No entanto, ele nem veio se encontrar comigo. Mas ele liberou a palavra profética. Ele disse: vai até o Jordão e lava 7 vezes. E Naamã continuou indignado: mas não tem rios melhores lá na Síria, em Damasco? Eu vou me lavar aqui nesse Jordão, um rio pequeno, né, raso, barrento. Aí os seus súditos, né, os seus soldados falaram: mas meu pai, meu senhor, se ele falou isso é tão fácil, por que o Senhor não faz isso? Ele foi então e cumpriu, se lavou 7 vezes e a 7ª vez a sua carne estava limpa. Amém? Deus, Ele tem cura para nós. A palavra profética gera essa transformação de algo que Deus já fez na cruz. Deus na cruz quebrou a maldição da enfermidade. Amém? Em 3 João, no versículo 2, João escreve para o seu amigo Gaio e ele diz assim: amado, acima de tudo faço voto por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Amém? O que João estava dizendo: olha, você é próspero espiritualmente falando, mas Deus quer que você seja próspero
próspero materialmente e tenha saúde, assim como o teu espírito e a tua alma são prósperos. E a gente tem que entender isso, porque nós somos um ser espiritual num corpo. Deus tem plenitude espiritual, mas tem plenitude física para nós. Quer trazer a provisão, quer trazer uma vida com saúde. E Jesus Cristo pagou um alto preço para isso. Nós sabemos que na cruz, lá em Isaías 53, 4 e 5, quando o profeta Isaías vê o momento da crucificação, ele relata que na cruz Jesus estava levando a maldição das enfermidades. E o texto diz assim: certamente ele tomou sobre si, Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelos seus hematomas, nós somos sarados pelo quê? Pelas feridas que Jesus sofreu na cruz. Amém? Um alto preço foi pago. Quando você estiver sofrendo uma enfermidade, talvez você seja como aquela mulher do fluxo de sangue, né? Que nós estudamos essa semana nas células. Sofria há 12 anos daquele mal. Já tinha gasto todo o seu dinheiro em médicos. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, ela falou: se tão somente eu tocar nas suas vestes. Por que ela tinha tanta convicção que se ela tocasse o manto de Jesus, ela seria salva da sua enfermidade? Porque já tinha sido liberada uma palavra profética, não é, apóstolo? E em Malaquias, quando Malaquias profetiza que o Messias viria e traria justiça, e que nas suas asas ele traria cura. Quando fala lá de asas, não é? No original fala sobre manto, sobre as franjas, o talite. Então já havia sido liberada uma palavra profética, e ela creu que Jesus era o Messias, e ela falou assim: essa vai se cumprir em mim, eu vou lá e vou tocar no talite dele, e eu vou ser curada, porque assim foi profetizado por Malaquias. E ela vence todos os obstáculos, porque ela creu na palavra profética, e ela vai no meio da multidão, uma mulher impura, não podia estar lá, não podia tocar ninguém. Ela vai crendo naquela palavra, ela toca no manto, e do Senhor sai virtude, e ela sai dali curada. Se você sofre de alguma enfermidade, você tem que fazer como aquela mulher. Você tem que fazer como Naamã. Crer na palavra profética. Isaías profetizou, Malaquias profetizou. Então você vai se encher da palavra profética até que ela rompa a sua situação, até que gere vida, até que gere cura para você. Não aceite canga do diabo. Enfermidade é canga do diabo, porque uma enfermidade física te traz prostração emocional e espiritual. Eu tinha escoliose. Tinha muitas crises de dor de coluna. E quando eu me casei e tive a Érica, eu não conseguia dar banho nela. Durante 1 ano, Lamartine que deu banho nela. E a gente tinha um ministério, tinha muita coisa para fazer, eu não conseguia fazer nada, nem limpar a casa, varrer, eu tinha dor na coluna, muitas crises. Aí eu fui no médico, foi constatado escoliose, e ele disse assim: olha, isso não tem cura, tem que fazer fisioterapia e lidar com as crises. Aí eu saí de lá e falei: não, em nome de Jesus eu não aceito essa sentença. Eu não vou ficar minha vida inteira ministerial sofrendo isso, não posso. E numa das crises, né, a gente estava orando e estudando sobre cura, e a gente estava num grande mover na igreja de cura, e eu sofrendo as crises de coluna. Teve uma noite que eu estava com tanta dor, eu acordei o Lamartine e falei: meu amor, eu estou com muita dor, ora por mim. Aí ele virou para mim e falou assim: você crê que você vai ser curada? Ele só falou isso, no meio do sono. Você crê que vai ser curada? Eu falei: creio.
Ele então falou: ser curado em nome de Jesus. Dormimos. Passou uns dias, nós tivemos um acampamento e as crianças foram brincar de tirolesa. Então você tinha que pendurar as crianças e segurar, levantar as crianças e segurar aquele negócio. Eu comecei a ajudar e fazendo isso, falei: gente, agora eu vou ter a pior crise. Não poderia jamais fazer isso. Fiz tudo isso, passou, eu não tive crise. Aí eu falei: eu acho que eu fui curada. Acho que eu fui curada. E depois cheguei em casa, fiz faxina. Não senti dor. Só sei, meus irmãos, que nunca mais eu tive uma crise de coluna. Crie na palavra do profeta, que é rigorosamente de acordo com a palavra escrita. Teve uma época que eu tinha muitas infecções urinárias, uma atrás da outra. Eu fiquei inconformada, eu falei: alguma coisa está acontecendo. Toda vez que eu ia tomar banho, eu punha a mão na minha barriga e falava: eu repreendo o espírito de enfermidade. Uma noite, depois de dias, uma noite eu estava dormindo e comecei com um pesadelo. Uma cobra subia assim no meu corpo e a hora que ela se levantou e ia me dar o bote, eu acordei. Eu acordei, busquei o Senhor e falei: Senhor, o que está acontecendo? Ele falou assim: esse é o espírito da enfermidade que está te colocando essas infecções. Ele teve que se revelar por causa da tua oração. Aí eu falei: ah, é esse? É. E o que a palavra de Deus diz? Que nós temos autoridade sobre todo o espírito maligno. Eles estão debaixo dos nossos pés. Aí eu virei e falei assim: espírito da enfermidade, você teve que se revelar. Eu te conheço agora e em nome de Jesus eu te ordeno, sai da minha vida. E as infecções pararam. Então é isso que Deus tem para nós. Nós temos que incessantemente, Deus vai te dar uma direção. Às vezes Deus vai dizer: faz tal tratamento, busque tal médico, ou Deus pode operar milagrosamente na sua vida. Uma vez Paulo disse, qual foi de seus discípulos que ele falou: toma vinho? Timóteo estava com problema de estômago. Aí Paulo falou assim: toma vinho, que você vai sarar. Uma vez eu estava com um problema de hemorragia, muito tempo. Fui na minha ginecologista, ela falou assim: você vai ter que tirar o útero, com 40 e poucos anos. Eu falei: não vou tirar o útero não. Falei: Senhor, o que eu tenho que fazer? Deus falou: faz um tratamento natural. Aí eu fui numa fitoterapeuta que trata com chás e fiz um tratamento e cessou a minha hemorragia. Amém? O espírito profético é o Espírito Santo de Deus atuando nos últimos dias. Deus, Ele usa homens e mulheres e traz uma palavra, e se você crê naquela palavra, você rompe a situação da sua vida. De miséria, de opressão, de maldição. Mas o espírito profético vem sobre você e Deus te dá uma direção, e você vai viver em obediência a Ele, e você vai ser vitorioso e vitoriosa. Amém? Deus nos dá vitória sobre as nossas enfermidades. Por último, então, Deus dá vitória sobre a provisão material, através da palavra profética, sobre as nossas enfermidades. E por último lugar, para terminar, Jesus, Ele repreendeu aqueles que não ouviram a palavra profética. E essa palavra foi muito interessante, porque domingo passado, quando o Lamartine estava pregando, eu falei: talvez eu tenha que pregar de manhã, porque o apóstolo Joel só vem à noite. E Deus me falou: fala sobre palavra profética, porque há profeta neste lugar, e o povo precisa aprender a ouvir a palavra profética. Deus me falou dele, me falou da gente. E aí Deus me mostrou a circunstância da mulher viúva de Sarepta. Quando eu fui preparar a palavra, o Lamartine falou: fala sobre Naamã. Aí eu pus esses dois exemplos. De repente eu vi que Jesus o citava, num contexto onde ele falava sobre fé e incredulidade. Em em Marcos 6, de 4 a 6, Jesus está dizendo
que ele está muito entristecido, porque ele foi até Nazaré, a sua cidade, e lá na sua cidade eles não creram nele, portanto não o honraram. E a palavra diz assim: Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua própria terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde Jesus fazer ali, em Nazaré, nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. E admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias vizinhas a ensinar. O maior profeta que já existiu não foi crido na sua terra. E o texto paralelo em Lucas 4, de 24 a 17, diz o seguinte: e prosseguiu, Jesus falando: de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo que há muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra, e a nenhuma delas foi Elias enviado, senão uma viúva de Sarepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel no dia do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. Olha que coisa interessante. Jesus exalta a viúva de Sarepta e Naamã pela sua fé nos profetas. E estava ali repreendendo aquele povo que não estava crendo no maior dos profetas. Isto nos ensina o seguinte, que nós temos que evitar, em primeiro lugar, sermos desatentos à palavra profética. Jesus uma vez disse: essa geração que ele estava ali presente, Jesus disse: eu comparo esta geração a meninos que tocam nas praças e gritam. Olha, nós estamos tocando música e vocês não dançam, nós estamos tocando lamentos e vocês não choram. Jesus está dizendo, essa geração é uma geração desatenta, que não discerne o que está acontecendo. Então nós temos que evitar isso, meus queridos. Seja espiritualmente alerta. E em nome de Jesus, que toda distração maligna que vem do inferno, para que você não ouça a palavra profética e não tome posse dela e não rompa na sua vida, saia da sua vida, saia desta igreja, em nome de Jesus. Se você chegar aqui cansado, põe a mão na sua mente e invoque a presença do Espírito Santo para te deixar alerta, para que você ouça a palavra profética e receba e a pratique e a viva. Amém? Não podemos estar desatentos. E a outra coisa é não ouvir as palavras que procedem de Deus. Muitas vezes falamos e a pessoa ouve e fala: mas isso é para aquele tempo. Isso é difícil demais, isso é para ele, isso não vai acontecer conosco. Nós não podemos ter esse tipo de comportamento. Temos que ouvir a palavra e entender, ela é verdade, ela tem poder para romper a minha situação. Pegue a palavra, profetize, declare. Quando o apóstolo pregar aqui domingo, ouça depois, quando for publicado no YouTube, anote alguma coisa, leia o versículo e profetize a semana inteira. Eu vou viver esta verdade, isso pertence a mim, isso é palavra que vem do trono dos céus, isso é palavra que sopra através do Espírito de poder e vai transformar a minha situação. Amém? E eu quero encerrar esta palavra dizendo que Deus está te desafiando nesta manhã a entender a importância da palavra profética, a entender o movimento do Espírito Santo nos últimos dias, trazendo o espírito da profecia sobre a sua igreja. Amém? Eu gostaria que você ficasse em pé. Glória a Deus. Eu quero orar, em primeiro lugar, sobre as pessoas que estão com dificuldades financeiras. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Levante a sua mão. Senhor Deus, a tua palavra diz que o Senhor se fez pobre para que fôssemos ricos.
E eu entendo, Senhor Deus, que para todo o plano e propósito do Senhor para as nossas vidas, nós temos do Senhor a provisão. Eu repreendo agora todo espírito de roubo, em nome de Jesus. Todo espírito de miséria, todo espírito de escassez. Senhor Deus, um dia o Senhor disse para a igreja de Filadélfia, que o Senhor estava colocando diante dela uma porta aberta, que ninguém fecharia. E eu profetizo agora, Senhor Deus, sobre este povo, sobre aqueles que estão crendo nesta palavra. Senhor Deus, que o Senhor abra uma porta agora em nome de Jesus. A porta que traz a provisão material, a porta que traz a provisão financeira, Senhor, em nome de Jesus. E você que crê diz? Amém. Glória a Deus. Eu quero orar agora. Eu quero orar agora pelas pessoas que estão enfermas. Coloque a mão aí na enfermidade, se for um lugar muito indiscreto, coloque a mão sobre o seu coração. Que o Espírito de cura está aqui. Jesus é o mesmo que curou a mulher do fluxo de sangue. O seu poder que operou o ressuscitando dos mortos está dentro da sua vida. E na nossa vida, e o Espírito que sopra aqui neste lugar e que fala neste lugar é o Espírito de poder. Em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito de enfermidade. Sai agora em nome de Jesus. Senhor Deus, a tua palavra diz que o teu povo tem que buscar o bálsamo de Gileade, a presença do Senhor e do seu Espírito. Por isso agora, Senhor Deus, unja o teu povo. Espírito Santo de Deus, desce sobre os seus filhos, homens e mulheres, jovens, Senhor Deus, criança, em nome de Jesus. E agora, Senhor Deus, que venha o bálsamo da cura sobre nós. E em Cristo Jesus nós declaramos: seja livre do seu mal, do seu sofrimento, da sua enfermidade, em nome de Jesus. E aquele que crê diz: amém. Glória a Deus, amém. E eu quero agora orar pelo apóstolo. E eu quero honrar a vida dele, porque Deus o constituiu profeta sobre este lugar. Amém? Quando Lamartine profetizou, falou sobre o Shemitah, pode sentar e depois, na hora que a gente for orar, você levanta de novo. O ano passado, não é? Pela revelação, o conhecimento de Deus, ele falou sobre o tempo do Shemitah, que haveria um abalo econômico, que as bolsas seriam abaladas. E a igreja ouviu essa palavra e foi no YouTube. Quantos milhões ouviram? Teve muitas visualizações, né? Muitas pessoas ouviram, mas teve um irmão aqui da nossa igreja que levou muito a sério aquela palavra. E ele tinha investimentos na bolsa. E ele falou para os amigos dele, investidores também, sobre aquilo que ia acontecer. Mas ele creu naquela palavra e tirou, não é? Sei lá, vende, depois compra, não é assim? Para não perder. E foi o que ele fez essa movimentação, porque ele creu na palavra profética. E nós estávamos com ele há dias atrás, e ele disse assim, que por conta disso, ele deixou de perder muito dinheiro que os seus amigos perderam. Então Deus usou o apóstolo nessas circunstâncias, mas usa muitas vezes, para que você possa discernir o tempo que nós estamos vivendo, para que você receba uma palavra, uma direção de Deus. Quantos não foram restaurados, salvos, casamentos salvos pela palavra liberada pelo profeta, não é? Prosperidade. O Lamartine já orientou muitos
amigos, empresários que romperam. Aliás, eu brinco com ele, quando alguém chega perto, eu falei, lá vem bênção na vida dessa pessoa. Porque se ouvir a palavra profética, vai ser próspero. E muitos viveram isso. É a bênção de Deus através do profeta. Um profeta, mas não pode ser qualquer profeta não. Não vai atrás de profeta que você não conhece o caráter. Não recebe qualquer oração que você não conhece a vida da pessoa. Às vezes você está deixando alguém pôr a mão na sua cabeça, que está vivendo em pecado, em vez de bênção, vem maldição. Não deixa qualquer pessoa entrar na sua casa. Porque pode vir de Deus, mas pode vir do mal. Você tem que conhecer a pessoa que vai orar sobre a sua vida. Se você faz parte dessa família, Deus tem para você aqui as bênçãos. Nós produzimos e prosperamos no lugar que Deus tem para nós, no lugar perfeito de Deus para nós. E você vai prosperar aqui. E você, Deus tem te dado um líder, que eu vivo com ele já há 33 anos, o conheço muito bem. E testifico diante do Senhor e de vocês que é um homem de honra. Que é um homem que busca Deus e que fala com temor. E por isso eu quero abençoá-lo agora. E queria que você o abençoasse como profeta dessa casa. A palavra de Deus diz que aquele que recebe o profeta com honra de profeta, receberá a honra do profeta. Galardão do profeta. Ou seja, se você honra o profeta como ele deve ser honrado, você vai receber a recompensa que ele iria receber de Deus, você vai receber também. Amém? Então eu gostaria que você ficasse em pé e vamos abençoar. Eu gostaria de chamar um dos profetas da casa, o pastor Daniel, para orar pelo Lamartine. E vamos abençoá-lo. Nesse próximo ano, está fazendo 56 anos e lindo desse jeito. Vamos estender nossas mãos. Senhor, nós profetizamos, Senhor, sobre a vida do nosso líder, Pai. Mais unção, Pai, capacitação do Teu poder, Pai, porque o Espírito Santo capacita, habilita, Senhor. Que o Senhor, Pai, coloque realmente, Senhor, num novo patamar de uma unção sobrenatural, Pai. Nós abençoamos, Senhor, acrescenta mais anos de vida, com qualidade, com alegria, com paz, e que continue fluindo as mensagens proféticas, mensagens de fé, de esperança, de exortação para a Tua igreja. Nós abençoamos, declaramos saúde, Pai, declaramos novo ânimo redobrado, Pai, dupla honra. Nós abençoamos, Senhor, e declaramos sobre a família, Senhor, as bênçãos do Senhor, família blindada debaixo do cuidado de Deus, debaixo do sangue do Cordeiro. Nós abençoamos nosso líder, o apóstolo Lamartine, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe.